Afinal, você já parou para pensar? Se você der frete grátis no delivery, as vendas vão bombar? Você vai arrebentar de vender? Afinal, vamos combinar. Quem é que não gosta, como cliente, de ter aquele frete grátis? E a aula de hoje, a aula de número 133, vai tratar desse assunto. Afinal, qual tem que ser o pedido mínimo que justifica o restaurante a dar um frete grátis? E essa aula vai ser dividida em duas partes. A gente vai fazer a parte 1 hoje e a parte 2 vai ser na semana que vem. Porque para eu poder te responder a essa pergunta, primeiro a gente tem que descobrir qual é o custo efetivo de um frete. Como que se calcula isso? Quais são os custos envolvidos para o restaurante? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Rodrigo Hertel, criador do programa do Custo ao Lucro Precificação de Restaurantes, e estou aqui há 133 semanas consecutivas trazendo o melhor conteúdo de precificação de restaurantes, onde eu abro tudo aquilo que eu conto para os meus clientes aqui para você ao vivo. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento que você se inscreve no canal, curte o vídeo, me segue lá no Face, lá no YouTube, lá no Instagram, onde você preferir, eu tô aqui. E também te convido a entrar nos grupos VIPs, porque o grupo VIP sempre recebe o material, esse PDF dessa aula, toda a semana tá lá nos grupos VIPs, ok? Mas vamos lá, vamos ao que interessa, vamos entender esse tal de cálculo de frete e pedido mínimo, afinal. Isso é um assunto recorrente, um assunto que sempre está na mesa dos restaurantes, principalmente quando o restaurante está passando por um problema, quando ele está com baixa venda nos deliveries, e sempre vai surgir alguém que vai falar para ti, ó, o seguinte, ó, pessoal, vamos aumentar o delivery, vamos para isso dar o quê? Frete grátis. E nessas minhas andanças, nessas minhas 133 semanas, eu tenho que conversar contigo, te dizer que eu já cansei de escutar. Chega um sócio, chega um colaborador, chega o gerente, chega o dono da empresa e fala o seguinte, ó, nossas vendas no delivery estão muito baixas. Vamos fazer o quê? Vamos dar frete grátis. Isso é maravilhoso, eu já vi isso acontecer muitas vezes e principalmente eu vi o resultado dessas ações também. Eu vou conversar que eu também já fiz isso, também já cometi esse erro em um dos meus restaurantes. Mas vamos lá, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Além de você fazer isso, eu também já vi muita gente ter grande dificuldade financeira por conta disso. Vou te dar um exemplo, um erro que eu cometi no meu restaurante quando eu fui dar essa estratégia do frete grátis. Então imagina o seguinte, tá? Um dos produtos que a gente vendia naquela época era um açaí. Então, poxa, pensa que Blumenau, calor de 40 graus, verãozão, à tarde, pessoal, o pessoal adorava pedir um açaí. Vamos combinar, né? Um açaí na tua casa, ali ó, refrescante, é fantástico. E o preço que nós tínhamos de venda do açaí do copo de 300 ml naquela época era de R$9. Veja bem, R$9. E a entrega, o custo da entrega na época era de R$5. Olha só, vendia o açaí a 9 e eu cobrava, né? Pagava por entregador naquela época R$5, faz uns 2 anos atrás, e cobrava do cliente também R$5. E aí veio a ideia, né? Aquela ideia, vamos fazer o quê? Vamos dar frete grátis à tarde. Meu amigo, começamos a ter problema financeiro sério. Porque o cara ia lá, pedia um açaí que custava 9, e eu tinha todo o custo do açaí, o custo dos impostos, o custo da despesa financeira, e eu ainda pagava o frete pro cara. Ou seja, eu tava pagando para ele comer o açaí dele. Então eu tava começando a ter margem negativa naquela confusão. E como a gente liberou frete grátis para todos os produtos, eu tive um caso que foi icônico, tá? E a exceção tem que ser contada. Eu tive um cara que pediu uma garrafa de água de 300 ml. Desculpa, de 500 ml. Uma garrafa. E como a promoção era frete grátis, o que eu tive que fazer? Tive que entregar. Então eu peguei, o cara me pagou R$3, eu peguei R$5, dei lá pro entregador e ainda paguei o custo da água, os impostos, tudo mais envolvidos. Então, pessoal, olha só, eu cometi esse erro e não quero que você cometa aí também no teu restaurante nessa mesma linha.
Mas, entretanto, pessoal, eu já vi vários N's restaurantes que aprenderam e utilizam recorrentemente essa estratégia do frete grátis de maneira primorosa. E assim eles conseguem ter o lucro de maneira consistente. Então dá para utilizar o frete grátis, deve-se utilizar o frete grátis sim, desde que você, dono de restaurante, tenha uma estratégia por trás disso. E essa aula comecei a preparar para vocês, porque eu sempre preparo, eu sempre me dedico aqui para prestar a melhor aula para vocês. E eu percebi que ela estava ficando muito longa. Por conta dessa aula ficar muito longa, e essa é uma aula de 1 hora mais ou menos, então eu falei, legal, vamos dividir essa aula em 2 partes. Então na parte de hoje, nós vamos trabalhar profundamente a entender como que se calcula o custo de um frete, e você vai perceber que o custo do frete não é somente aquela condição que você paga para o entregador, tem um monte de variáveis a mais que você deve considerar no teu cálculo de frete. Ok? E eu posso arriscar contigo e eu faço um desafio para ti e você coloca para mim o seguinte, ó. Você acha, me responde aqui nos comentários, você acha que hoje você paga corretamente, né? Ou você calcula corretamente os custos do teu frete? Coloca para mim sim ou não aqui. E lá no final da aula você vai fazer outro comentário para mim e vai me dizer, Rodrigo, poxa cara, eu estava calculando certo realmente, eu estava calculando errado. Ok? Faça esse desafio para a gente poder trocar aqui figurinhas, né? Figurinha da Copa. Inclusive, completei meu álbum hoje. Ah, muito legal. Faltava a última Senegal 11, completei meu álbum de figurinhas. Mas vamos lá. Vamos começar a entender aqui, então. Vamos agora para a aula prática aqui, certo? Como que a gente calcula o custo da entrega? Como é que se calcula isso? Parece simples, mas não é. Ok? Então assim, ó, se você achava que era simples calcular a entrega, agora você vai prestar atenção, você vai pegar o teu caderno, você vai anotar o que tiver aqui para você não errar mais. Claro que se você fazer parte do nosso grupo VIP, você já vai ter efetivamente esse material que eu vou entregar para você, vou mandar no grupo VIP na sequência. Então vamos lá. Basicamente tem 3 modelos de estrutura de entregas, de custos de entregas, ok? Primeiro modelo é onde o entregador ganha por entrega. Então é super simples, olha só, cara, contratei um cara ali, eu não pago nenhuma diária para ele, ele fez entrega, ganhou, não fez entrega, não ganhou. Simples assim, diretamente fez 5 entregas, ganha 5 vezes o valor, fez 10 entregas, ganha 10 vezes o valor, não fez nenhuma entrega, não ganha nada. Este é um modelo de entregas terceirizadas. O segundo modelo é um modelo próprio, um modelo onde o restaurante tem na sua folha de pagamento os entregadores e também tem os veículos, também tem as motos, as bicicletas, os carros, seja lá o que você utilizar, isso é tudo interno, isso é a estrutura do próprio restaurante. Nesse modelo aqui, então o entregador ele vai ganhar o mesmo valor no final do mês, independentemente se ele fez 1, 2, 3, 500 entregas, ele ganha a mesma coisa. E o terceiro modelo, que é um modelo mais comum, mais comum não, todos aqui são comuns, é um modelo misto. O modelo misto, onde o entregador ele tem uma parte que ele ganha fixo, no caso, né, ele é colaborador, ganha o salário dele fixo todos os meses, e ele também ganha um variável, ele ganha um bônus a cada entrega que ele fizer, ele também ganha um valorzinho a mais. Então é um modelo misto. Ok? Então são esses 3 principais modelos que existem aí de estrutura de custo de entrega. E acredita em mim, eu já vi umas loucuras de pessoas inventando métodos para conseguir calcular essa entrega, complicando ainda mais, o que já não é simples. A gente agora aqui, ó, vai entender como que funciona esses 3 métodos, beleza? Eu vou agora entrar a fundo em cada um deles aqui junto com vocês. Vamos primeiro fazer o método 1 aqui. O método 1 é o mais simples. O método 1 é o método em que é 100% terceirizado. Simples assim. Então, se o cara tirou aqui, fez uma entrega, ele pega e realmente ganha aquele valor. Então, vamos pegar aqui um exemplo, certo? Imagine que o entregador aqui,
ele ganha hoje, aí, em 2022, R$7 por entrega. Eu acho que é um valor aí médio de mercado legal, pode ser um pouquinho mais caro em cidades maiores e um pouco menor em cidades menores, mas vamos considerar aí R$7 por entrega. E será que esse custo é realmente o custo para o restaurante? A resposta aqui é não. E esse não aqui ele tem que ser um não vermelho, assim, um não com negrito, um não pesado, para você saber que não, você não paga somente R$7 por entregador. Porque além dos R$7 de entrega, olha só, você ainda vai pagar as despesas variáveis sobre o valor de venda. Porque olha só, quando você pagou para o teu entregador R$7, legal. O mais comum que eu vejo acontecendo é que você cobra, ou você, né, o dono do restaurante em si, acaba cobrando também R$7 do cliente. Legal, então vai lá o pedido, lá deu R$100 o pedido, soma R$7 que é o valor da entrega, e aí cobra também R$7 do cara. Só que em cima desses R$7 que o restaurante está cobrando do cliente, ele ainda vai pagar as despesas variáveis. Ele vai pagar os impostos sobre vendas. Então, normalmente aqui o Simples Nacional vai inserir, porque o cara vai pagar para ti sobre isso. Vai pagar também as taxas de intermediação financeira. Então, como o teu cliente vai pagar via cartão de crédito, débito, restaurante e tudo mais, vai ter essas taxas envolvidas. E também vai ter as taxas dos aplicativos de delivery. Tem essas 3 taxas aqui, essas 3 variáveis aqui que vão impactar de maneira muito direta aí no teu restaurante. Então, você tem que calcular isso também, pessoal. E agora, efetivamente, eu vou mostrar para vocês como que se calcula isso, ok? Vamos considerar aqui, ó, as despesas variáveis. Eu sempre utilizo aqui uma referência boa que hoje, um restaurante que está já saindo assim, já está tirando o pescoço da água, é um restaurante que fatura 80 mil por mês. Esse cara vai pagar em torno de 10,7% de Simples Nacional em cima do faturamento. Também, naturalmente hoje, por conta do Pix, do dinheiro quase a gente não usa mais, mas o Pix veio para salvar a gente, graças a Deus, né? Débito e crédito, um restaurante normalmente paga em torno de 3% de intermediação financeira do seu faturamento, ok? Então pagou, dá uma conta de R$100 lá, vai 3% vai aí para Cielo, vai para Stone, vai para essas empresas aí de cartão de crédito, débito e refeição. E claro, que a gente também tem aqui a taxa média de aplicativos. Então aqui a taxa média de aplicativos é porque normalmente a gente espera que no máximo 30% do delivery de um restaurante seja oriundo de aplicativos. Então quando a gente põe a média ponderada aqui, a gente chega numa média de 5% da taxa de aplicativos em relação ao seu faturamento. E quando a gente soma aqui os 3, nós chegamos aqui em torno aí de 18,7% de despesas variáveis. Isso aqui é importante você entender, porque isso impacta em relação ao preço que você cobra aí do teu cliente pela entrega. Logo, se o cliente, né, paga os mesmos R$7 que você está pagando para o teu entregador, o cliente paga para você, ele vai pagar, o teu restaurante vai pagar 18,7% de despesas variáveis em relação ao Simples, em relação à taxa de intermediação financeira, em relação à taxa média dos aplicativos. E se eu pego aqui, ó, multiplico 18,7% de 7, dá R$1,31. E aí, logicamente, eu tenho que somar aqui os R$7 do entregador. Então, olha só, vejam bem aqui também, vamos destacar de vermelho. A gente pode perceber que agora não é mais R$7 o custo do restaurante. Agora o custo do restaurante é R$8,31. Agora já vem a primeira pergunta. Você sabia disso? Você sabia que você paga despesas variáveis em cima também da taxa do frete? Se sabia, coloque, pô, Rodrigo, sabia sim. Se não, coloca eu não sabia. E agora chegou o momento que você tem que parar a aula e anotar. Tá? Porque além de eu distribuir esse PDF lá na aula, esse PDF vai ter uma senha. Vai ter uma senha, né? Para você descravar. Porque eu quero que você assista a aula e entenda. Porque às vezes só receber o material ali fica um pouco confuso. Então a senha, que eu vou anotar aqui, prepara o print, tá? Vou destravar aqui a senha do nosso PDF dessa semana, da aula de número 133 é @Rodrigo Hertel. Então olha só, o meu nome não é Herter, é @Harter.
não é Hertel, pessoal. Então, para você saber o meu nome aqui, coloca ali que a senha do PDF é @Rodrigo Hertel. Aproveita e já prepara o print, já anota aí, porque esse PDF vai lá no grupo VIP. Ah, Rodrigo, mas eu não tô no VIP ainda e quero o PDF. Não tem problema, cara, me chama aqui no privado, manda uma mensagem, deixa aqui um comentário, me chama no WhatsApp, que vai ser um prazer enorme te dar esse material para você consumir e ajudar nas tuas decisões. Vamos ver agora, vamos ver o segundo método? O segundo método nos espera. O segundo método, meu amigo, é bem mais complexo de se calcular. Então, nesse método aqui, é importante entender o seguinte, ó. Imagina que você tenha lá um entregador e ele ganha R$ 1.500 por mês. Isso quer dizer que ele vai ganhar os mesmos R$ 1.500 por mês se ele fizer 500 entregas no mês ou se ele fizer uma entrega no mês. Ele vai ganhar o mesmo salário no final do mês. E esse salário ainda tem todo aquele esquema junto, férias, 13º, FGTS, imposto de renda e tudo mais. Então esse cara vai ganhar exatamente isso. Além desse cara ganhar isso tudo também, poxa, você foi lá, comprou uma bicicleta, comprou uma moto, e aí quando comprou a moto tem o IPVA, tem a manutenção, tem a gasolina, tem a troca de óleo, cara, tem seguro, tem tudo aquilo que envolve o custo para ter aquela moto, aquele veículo à disposição do teu entregador. Então você também tem que levantar isso para conseguir entender. Lembrando que o custo de aquisição, né? Gastei R$30 mil para comprar as motos, esses 30 mil não entram aqui. Aqui é custo de manutenção do teu bem, beleza? Então é importante entender aqui, ó. Então, para você conseguir entender isso daqui e para chegar no valor aproximado, tá? Porque aqui a gente vai fazer um rateio, então é valor aproximado. O dono de restaurante poderia fazer o seguinte, tá? Primeiro, passo número 1. Ele tem que pegar e somar todas as despesas referentes aos colaboradores da entrega, que vão ser os salários, o FGTS, o INSS, o imposto de renda, o 13º, as férias, tudo aquilo que você precisa, e não é de um mês só, você tem que somar dos últimos 3 meses. Rodrigo, por que dos últimos 3 meses? Porque a gente tem variação, pessoal. A gente tem variação aqui de sazonalidade, tem benefício, tem... Cara, então pega uma média dos últimos 3 meses que te protege um pouco em relação a isso. Ponto número 2. Depois de fazer isso, efetivamente, você precisa somar todas as despesas de manutenção, seguro, IPVA, combustível, etc. também dos últimos 3 meses. Então você vai ver lá, poxa, cara, quanto que eu gastei de combustível, quanto é que deu de manutenção, quanto é que deu ali o IPVA desses 3 meses, cara, seguro, tudo aquilo que envolve os veículos. Você tem que fazer a soma e também, como eu te falei, soma isso dos últimos 3 meses, não faz de um mês só, legal? Porque de um mês só você vai correr um risco muito grande de estar aí com uma curva muito fora. Se fosse, melhor até seria se fosse 6 meses. Mas o mínimo, no mínimo dos mínimos, 3 meses. Fechou? Ponto número 3. Depois você tem essas duas somas aqui. Você tem que dividir este valor pelo número de entregas realizadas. Legal? Então não é faturamento aqui. É em relação às entregas. Não importa se você fez 100 mil reais de faturamento de entregas. Eu quero saber quantas entregas o teu restaurante fez nesses últimos 3 meses, porque aí efetivamente você vai fazer essa conta aqui. Então, nesse nosso exemplo, imagine que você fez o ponto número 1, somou, e você gastou, o teu restaurante gastou 15 mil reais o total de mão de obra, envolvendo ali salário, FGTS, INSS, imposto de renda, 13º, férias, tudo aquilo que envolve a lei trabalhista direitinho, como manda o figurino. Depois você foi lá e também somou e viu que gastou R$ 3.800 aqui de despesas com veículos, manutenção, troca de óleo, seguro, IPVA, gasolina, tudo aquilo que impacta deu 3.800. Quando você soma os dois aqui, estou considerando que gastou 18.800 nos últimos 3 meses com entrega, que é a soma dos 15 mil com os 3.800. Até aqui, acho que está de boa. Então vamos agora considerar aqui que nesses 3 meses, este restaurante realizou 4.000 entregas.
Então, dá mais ou menos aí umas 1.300 entregas por mês deste restaurante. Então, a gente pega, divide ali, ó, né, os 18.800 por 4 mil entregas e chegamos aqui num custo de R$ 4,70 por entrega. Então, legal, temos aqui uma primeira ideia. Ah, Rodrigo, quer dizer que já acabou? Não, caro Padrão, claro que não acabou. Porque além disso daqui, a gente também precisa incluir as despesas variáveis que elas incidem sobre o preço cobrado do cliente e não sobre o preço de custo. Você pode ver que no exemplo anterior, a gente considerou ali R$ 7,00, que é o preço de custo do nosso entregador terceirizado, e também R$ 7,00 é quanto que a gente está cobrando do nosso cliente. No modelo número 2, a gente está considerando aqui R$ 4,70. Mas eu vou considerar agora que eu continuo cobrando também do meu cliente R$ 7,00. Então, as despesas variáveis, elas vão incidir em cima dos R$ 7,00 e não em cima dos R$ 4,70. E para facilitar a nossa vida e não confundir a nossa cabeça, eu vou considerar aqui o mesmo restaurante com os mesmos 18,7% de despesas variáveis e o valor cobrado do cliente R$ 7,00. Logo, a gente vai ter R$ 1,31 de despesas variáveis, né? Exatamente o mesmo valor aqui do exemplo anterior. Temos que somar aqui os R$ 4,70 do custo da entrega do modelo número 2, e aí chegamos um total aqui de R$ 6,01. Agora sim a gente tem um custo efetivo de uma entrega interna, né? Uma entrega própria, vamos dizer assim. E agora a gente vai dar uma sequência, vamos para o exemplo número 3. Exemplo número 3. O método número 3, ele é uma junção do método número 1 com o método número 2. O que quer dizer isso? Quer dizer que o cara ganha um fixo mais um variável. É assim que funciona. Quer dizer que ele é um colaborador meu ou ele é um cara diarista, né? Eu estou pagando a diária para ele ficar à minha disposição da minha empresa e além dessa diária, eu ainda tenho que pagar para ele um valor por entrega. Então vamos agora facilitar a nossa vida para cá. Nesse caso aqui, ó, a gente vai considerar duas premissas, tá? Primeira premissa é o seguinte, ó. A gente vai considerar o mesmo custo de 6,01 do exemplo do método número 2, que é em relação aos 4,70 direto, mais 1,31 das despesas variáveis do método 02. Então, eu peguei esse valor aqui e puxei exatamente aqui, ó. O que estamos fazendo aqui? Esse cara já é nosso colaborador, a moto já é nossa, e a gente está cobrando do nosso cliente R$ 7,00 por entrega. Legal? Estou considerando esse patamar aqui, saindo dessa premissa. E agora, a gente tem que considerar quanto que a gente vai pagar para o entregador. Né? Agora é um bônus para ele, um mais para ele. É lógico que a gente não vai pagar R$ 7,00, né? Por R$ 7,00 a gente teria uma entrega terceirizada. Então aqui eu estou considerando o nosso exemplo, que a gente vai pagar para esse entregador um adicional de R$ 3,00 por entrega. Ou seja, então além do salário dele, da moto que eu já estou dando, do combustível que eu já estou dando, eu ainda vou pagar para esse cara R$ 3,00 a mais por entrega. E agora vem a grande pegadinha aqui. Como esse cara, ele já é nosso colaborador, ele tá ali na folha de pagamento, então a gente tem que lançar isso na folha de pagamento no final do mês. O dono de restaurante tem que fazer as coisas direitinho, tem que ter um bom contador que mantenha ele na linha, para que ele consiga efetivamente estar dentro de todas as leis e ser competitivo, como o empreendedor brasileiro deve ser. Então a gente pode considerar aqui que em cima desses R$ 3,00 adicionais, vai ter aí novos impostos, vai ter imposto de renda, 13º, férias, tudo aquilo também em cima desses R$ 3,00. Logo, a gente vai ter aqui, ó, um custo de R$ 3,00 por entrega, mais 60%, que vai dar R$ 4,80. Então vejam bem, o fato de eu pagar a mais para o meu colaborador R$ 3,00, sai um custo para mim de R$ 4,80, porque ele está dentro da minha folha de pagamento. Então logo, né, chegamos agora aqui no custo total desse método 3, que é a junção do 1 com 2, eu teria um custo de 6,01, né, que é o custo fixo anterior, com 4,80, totalizando 10,81. Então olha só, nesse caso aqui, se eu estou cobrando do meu cliente R$ 7,00, eu estou pagando ainda R$ 3,81 a mais.
Olhem só. E agora eu quero saber de você se você ficou surpreso com essa informação, porque eu fiquei muito quando eu percebi isso, tá? Tem que confessar pra ti que quando eu cheguei nessa conclusão, quando eu tive meu restaurante e vi assim, meu Deus, Rodrigo, o que é que você tá fazendo? Aí efetivamente eu vi, cara, agora eu saquei esse negócio, eu sei como trabalhar. Então vamos lá, vamos agora fazer um baita de um resumo aqui, ó. Vou fazer um resumo. Aqui, ó. Esse resumo aqui é importantíssimo. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Vou deixar isso aqui para a próxima aula, que é a parte 2. Já ia querer antecipar para vocês a parte 2, a parte 2 não dá, né? Então, método número 1 aqui, ó. 100% terceirizado. A gente teria aqui R$7 de custo direto, que é o custo que a gente paga para o entregador. Mais aqui, né, pagaríamos R$1,31 de despesas variáveis sobre a entrega, o que daria um custo total aqui de R$8,31. 8,31. Então nós temos aqui esse custo, ok? Então já pode saber agora, pô, Rodrigo, mas se eu estou cobrando 7 do meu cliente, eu estou levando aqui 1,31 de prejuízo? Sim, está levando 1,31 de prejuízo. Se a tua entrega é própria e está naquelas condições que a gente viu ali, deu uma média aqui de 4,70, mais 1,31 de despesas variáveis, né? Temos um custo total aqui de 6,01. Então legal, tranquilo, se você está cobrando R$7 do cliente, ainda está pagando esse delivery, está botando um pouquinho de margem em casa. E se a gente está apresentando o modelo misto, né, o total aqui de 9,50, como é que é o 9,50 que eu peguei? Para ficar bem claro para vocês, tá? Eu peguei o 10,81 aqui de cima e tirei o 1,31, tá? Para ficar separando o que é custo direto do que é despesa variável. Chegamos aqui em 9,50, somado a 1,31 de despesas variáveis, chegamos a um custo de 10,81. E agora você já percebeu, porque você já é super inteligente aqui, que se você está cobrando R$7 do teu cliente, você está levando R$3,81 na cabeça de custo. Está tirando literalmente do teu bolso isso para o teu cliente. E aqui vale a pena ressaltar que esses valores aqui eles são hipotéticos, certo? Você não deve considerar isso daqui na sua realidade. Você deve fazer os teus cálculos, o teu trabalho de casa. E agora eu acho que eu já te dei, né? Eu já te entreguei de bandeja aqui como você pode calcular os teus custos. Porque agora a gente vai para a nossa conclusão. Então assim, ó, o que eu quero te convidar agora com o coração aberto. Eu quero que você entenda e anote isso daqui. Anota. Escreve aí, manda uma mensagem pro teu sócio, manda uma mensagem, anota uma mensagem para ti mesmo aí. Antes, meu amigo, antes de pensar em dar frete grátis como estratégia de delivery, primeiro você tem que ter na ponta do lápis todos os teus custos de delivery. Todos. Na ponta do lápis. Antes de pensar. Rodrigo, frete, cara. Opa, calma aí. Primeiro, deixa eu pegar aqui. Vamos ver a aula 133, parte 1. E eu vou fazer aqui os meus custos. Ter na ponta do lápis. Vou ver qual que é o meu método, se é o método 1, método de entrega terceirizada, o método 2, entrega própria, o método 3, que é o método misto, e vou calcular a minha realidade. Ponto. E agora vem a pergunta que eu falei que eu ia te fazer no final da aula, e a pergunta eu quero que você me responda com sinceridade. Você sabia, ou melhor, você no teu restaurante, sabia que o custo efetivamente é maior do que você paga para o entregador? Você sabia isso? Para ti fazia sentido? Estava na tua mente? E te faço uma pergunta ainda maior. Por acaso, você estava cometendo o mesmo erro que eu cometi e estava cobrando ou levando prejuízo quando estava fazendo entrega grátis? Será? Coloca para mim aqui para eu saber. E, claro, agora eu te convido, certo? Porque assim, não adianta você ter metade da aula. Você tem que ter aula completa. Então, na semana que vem, a gente vai trazer aqui a parte número 2. E a parte número 2, ela vai responder a pergunta. Qual pergunta é aquela mesmo, Rodrigo? A pergunta é saber qual é o pedido mínimo que você tem que ter no teu restaurante para poder dar o benefício para o teu cliente do frete grátis. Agora que a gente sabe os custos, a gente consegue responder essa segunda parte da pergunta. Então, fica ligado. Semana que vem, 14 horas, teremos aqui a aula de número 134, que é a parte 2 dessa resposta. E se você, que está aí do outro lado agora, tiver afim
de estar sabendo daquilo que, assim, ó, ficar por dentro do mundo da precificação de restaurantes. Te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me segue lá no Face, no Insta, me chama no WhatsApp, entra no grupo VIP para ter acesso a tudo aquilo que você tem de benefício, além de saber sempre das aulas, ser avisado, de ter os materiais adicionais. É lá, você sabe de sempre antes de tudo aquilo que acontece no mundo do custo ou lucro. E eu já te antecipo que ali em dezembro, primeira semaninha em dezembro, hein? Vamos ter uma novidade aqui no canal. Fica ligado e se prepara para isso. Eu sou o Rodrigo Hertel, criador do método custo ou lucro precificação de restaurantes. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês em mais uma semana. Fiquem todos com Deus, pessoal. Vejo vocês semana que vem.